Opa, meus queridos, tudo bem com vocês? Matheus aqui e na aulinha de hoje nós vamos estudar um pouco sobre links, diretórios e adição de imagens em documentos HTML. Alright? Alright. A gente já viu isso nas aulas presenciais e vamos fazer aqui apenas alguns exemplos de revisão, beleza? E depois vamos falar um pouquinho sobre links, um assunto muito importante aí quando a gente fala de estrutura de documentos HTML. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, primeiro vocês observem aqui que eu tenho o browser, certo? Eu tenho o meu navegador aberto. E aí eu vou abrir aqui o nosso material, vou postar esse material no nosso ambiente, tranquilo? E como funciona isso aqui, ó? Como é que funciona a organização dos diretórios? Todo software, galera, sites, aplicativos, nada mais são do que um conjunto de arquivos, certo? Um conjunto de diretórios organizados. E quando eu falo de diretórios, eu falo de uma série de pastas, certo? Uma série hierárquica de pastas que contém aí documentos como os próprios arquivos HTML, como, por exemplo, arquivos com outra linguagem de programação, outros scripts e arquivos multimídia, por exemplo, podem ser aí imagens, podem ser arquivos SVG, GIFs, áudio, enfim. Então eu tenho esse conjunto de arquivos que o resultado final, quando ele for renderizado ou quando ele for compilado, ele vai se tornar no meu produto, certo? No meu aplicativo, no meu site, no meu sistema, enfim. Então é muito importante a gente já entender como funciona essa questão de construções de páginas usando a organização de arquivos. Então nesse exemplo, olha só, nós temos uma pastinha chamado aluno. Dentro da pastinha chamada aluno nós temos prog web 1. Dentro de prog web 1 nós temos exemplo aula 1, exemplo aula 2. E dentro de aula 1 nós temos um arquivozinho HTML e nesse aqui, na aula 2, nós temos dois arquivozinhos HTML, certo? Então, basicamente a pessoa que organizou esses diretórios, ela pensou dessa seguinte maneira. Porém, a gente vai organizar a sequência de diretórios de acordo com o nosso projeto, beleza? Então, olha só. Então, galera, iniciei aqui o sitezinho que nós vamos usar, certo? O Replit. Eu vou colocar o link também à disposição de vocês. E o barato desse site é que a gente consegue testar linguagens de programação como Python, C, o próprio HTML e ver o resultado pelo browser, certo? O resultado da renderização ou da compilação. E também é interessante para se usar pelo celular, pelo smartphone. Tranquilo? Então olha só, eu vou clicar aqui em Start Coding. Vou selecionar HTML, CSS, JS, JavaScript e vou pedir para criar. Olha, ele já me mostra aqui um projetinho já estruturado, certo? Ele já cria aqui a estrutura básica do HTML, ó, iniciando com doctype, HTML. Temos até as tags HTML abrindo e fechando, o head, certo? Que é o cabeçalho que a gente já viu, os metadados, título, um linkzinho aqui e o body, beleza? Matheus, e esse link é para quê? Esse link é o que nós vamos ver daqui a pouco, né? Como se usa em mais detalhes. Mas esse link ele está referenciando esse arquivo aqui, ó, o arquivo style.css, que é um arquivo que ele já cria automaticamente, beleza? Aqui, mais uma vez, ele cria um projetinho de modo anônimo, certo? Então, galera, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou excluir esse arquivo JS, não vou precisar dele agora, certo? Então eu vou excluir o style
.css, não vou precisar dele agora. Vou criar uma pastinha, ó, add folder. Vou colocar img, certo? Teclo Enter. E essa pastinha, esse diretório, será o diretório que nós vamos usar para armazenar imagens, certo? Um conteúdo aí de imagens, para poder referenciar aqui no próprio documento HTML. Beleza? E aí, galera, eu vou pegar isso aqui também, ó, repousando o cursor do mouse aqui em cima. Vou baixar aqui um pouco até sumir de vez esse terminalzinho. Nós também não vamos usar ele por enquanto. Beleza? Ó, nós já temos aqui toda a estrutura do HTML montada. Beleza. O que eu quero fazer agora? Qual a atividade que eu quero fazer com vocês? Eu vou pegar uma música, certo? Vou pegar a música chamada Sol, de J Quest. Essa mesma. Ei, dor, eu não te escuto mais. Show de bola. Ó, vou copiar ela toda aqui, certo? Toda não, vou colocar aqui. Vou copiar aqui só essa parte aqui, certo? Não vou copiar ela toda para não ficar. Ops. Para não ficar muito longo. Vou voltar aqui no Wrapped e vou jogar esse conteúdo todo aqui, ó, dentro do body. Olha só. Colei ele todo aqui dentro do body. Eu posso até pedir para formatar aqui, ó. Certo? Clica com o botão direito e depois clica aqui em Format Document. Tranquilo? Eu vou apagar isso aqui, ó, esse script. Esse script ele faz referência a um documento JS, nós também não vamos usar isso agora. Beleza. E aí, ó, o que vai acontecer? Vou mandar rodar aqui. Observa aqui nesse lado, ó, que o documento ele vai ser renderizado aqui. Só que de forma totalmente desordenada, certo? De forma totalmente desordenada. Nós vamos usar o nosso conhecimento HTML para poder organizar isso aqui. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar aqui H2, certo? Lembrando sempre de fechar aqui, ó, com contrabarra. E vou colocar o nome da música. Como é o nome da música? O Sol. Tranquilo. O Sol. Show. Mando rodar. Ó, ele já colocou aqui. Deixa eu colocar aqui um L maiúsculo, né, para ficar direito. Pronto, o Sol. Esse é o nome da música. Você percebe que ele já fez tipo aqui um título, né? Deu um espaçamento e aqui vem o conteúdo, a música toda. Só que a música, ela tá totalmente desorganizada. Eu quero colocar ela em parágrafo, mais ou menos como tá aqui, ó. Certo? Como é que a gente faz? Quem lembra? Uma estratégia seria usar a tag P. E para que serve a tag P, Matheus? Tag P é a tag usada para parágrafo. Então eu vou colocar uma tag P aqui, onde eu quero iniciar o parágrafo. Deixa eu voltar aqui na letra. Pronto, aqui leva a nada. Vou colocar aqui para fechar. Contrabarra P, certo? Vou aqui mais uma vez rodar e vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele já separou aqui, certo? Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Tá igual isso aqui? Ainda não. Para ficar assim, eu tenho que ter 3 linhas, certo? Eu tenho que ter um parágrafo com 3 linhas para deixar um pouco mais organizado, como está aqui na letra no site. Então, qual estratégia a gente poderia adotar aqui? Por exemplo, eu poderia usar a nossa famosa tag BR. Vou chamar ela aqui, ó. BR. Beleza, eu coloco um BR aqui. Posso até dar um Enter aqui, para ficar um pouco mais fácil de ler. Adiciono mais um BR. Lembrando que esse BR ele não precisa de fechar a tag, certo?
simplesmente eu coloco a tag normal, essa é uma tag que é exceção. Então, mais uma vez aqui eu não preciso. Vamos ver aqui rodando como é que vai ficar. Olha só. Show? Nós temos aí um resultado esperado. Exatamente da mesma forma que aparece aqui no site. Beleza? E aí galera, para ganhar um pouco de tempo, eu vou terminar essa estrutura e volto daqui a pouco. Pronto galera, voltei. Ó, terminei aqui a estruturação. Mesma forma que se encontra aqui no site, né, no Google. Reduzi um pouco do tamanho, até para a gente ganhar um pouco de tempo aqui na aula. E basicamente o que eu fiz foi isso, adicionar parágrafos e a tag BR para quebrar a linha, beleza? Lembrando que a tag BR não precisa da barra para fechar. Alright, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar, lembrando, assista o material complementar, o slide que eu vou passar aí no nosso ambiente. Eu vou adicionar uma imagem que representa essa música, certo? Vou adicionar essa imagem aqui, eu quero posicionar ela aqui em cima. O que eu poderia fazer? Eu já fui lá no Google, baixei uma imagem, certo? Com a extensão PNG. Aconselho que vocês façam isso também, aí no material de vocês. Vou clicar aqui ó, em Upload File, fazer o upload de um arquivo. E vou procurar aqui pelo arquivo que eu baixei. No caso é esse aqui, ó, sol. Pronto. Peguei esse sol aqui, a minha imagem, vou trazer aqui para dentro da pastinha IMG, certo? Ó, você percebe que agora ela faz parte da pastinha IMG. Estou estruturando o meu projeto, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu falei para vocês que quero posicionar a imagem aqui em cima, certo? Aqui nessa região aqui acima do título da música. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou teclar o Enter aqui e vou chamar a imagem usando a tag IMG, certo? Em cima da tag H2. Vamos ver se vai dar certo? Ó, img.src, você percebe que o src ele já abriu aspas duplas para eu colocar o nome do arquivo. Vou colocar o nome do arquivo sol.png. Lembrando que deve ser o mesmo nome do arquivo que vocês salvaram. Então, se vier com aqueles nomes loucos lá, gigante, basta que você renomeie antes de fazer o upload para cá. E vou fechar a tag aqui, certo? Ó, simplesmente fiz isso aqui, vamos colocar para rodar e vamos observar o comportamento. Ó, galera, deu um erro. Por que deu um erro, galera? Porque eu não passei o nome do caminho absoluto do arquivo, certo? Eu só passei o nome sol. E você percebe que o sol, ele não está na estrutura, ele não está na estrutura padrão aqui do meu projeto. Ele está dentro de uma pastinha. Por isso que é importante a gente entender o conceito dos diretórios, da organização de diretórios. img, o nome da minha pasta, barra e o nome do arquivo, sol.png. Vamos pedir para executar. Ó, você observa que agora funcionou. Colocou o solzinho aqui. Tranquilo? Matheus, eu achei o sol muito grande. Tem como melhorar isso aqui? Tem, usando as propriedades e os atributos. Ó, voltando aqui para o nosso material, nós temos o conceito de atributos. E o que são atributos? Atributos são características. Alguns elementos, eles possuem características, certo? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma tag chamada carro, nós teríamos alguns atributos. Quais atributos são esses? Esses aqui, ó. O fabricante é um atributo, é uma característica. O modelo desse carro é uma outra característica. A cor também, certo? Então, tudo isso são atributos, são características. Beleza? Lembra bem desse conceito. Eu posso atribuir algumas características aqui na tag img, certo? Para poder manipular essa imagem. Certo? Então, eu vou dar aqui o exemplo de duas. Nós temos, por exemplo, o width, que é a largura da imagem. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui
um 60, certo? E na altura, como é que a gente define a altura? Com o height. E a gente pode colocar também aqui 50 para testar, certo? Vou rodar aqui. Ó, você percebe que ele agora ficou bem redefinido. Eu redefini a largura e a altura da minha imagem, beleza? Poderia até colocar um pouquinho mais aqui na altura, um 80, vamos ver. E a largura 70. Ó, ficou um pouco melhor, certo? Então nós temos aqui o sol, temos o título e a estrutura da música, do conteúdo, beleza? Para terminar, galera, eu vou adicionar agora um link. Como assim, galera? Como assim, Matheus? O que você vai fazer? Olha, o link ele serve para referenciar conteúdo, certo? Para referenciar arquivos que estão presentes em outros domínios, em outros lugares, tranquilo? Em qualquer outro lugar, em outro servidor na internet. Ou eu posso referenciar arquivos ou conteúdo que esteja presente no meu próprio diretório, certo? No meu conjunto de arquivos local aqui. Nesse caso, eu vou referenciar um conteúdo externo. Como é que eu posso fazer isso? Chamando a tag A, certo? Galera, outra coisa. O Replit, ele já vem por padrão com o Emmet instalado. O Emmet é um pluginzinho que facilita a nossa produtividade. Ele faz um autocomplete, certo? Olha, eu vou clicar aqui e ele já vai fazer toda a estrutura, toda a sintaxe do comando para mim, certo? Se você tem um pouco de dificuldade, a gente está estudando agora, está aprendendo agora, eu aconselho que você digite mesmo, certo? Não use esse recurso agora. Quando você se sentir confiante, Matheus, eu já sei como é que se usa, então pode usar da maneira, usando o Emmet mesmo, certo? Então eu vou apagar aqui, ó. A, primeiro começa com A, depois o href, que é uma referência, certo? Igual aspas duplas. Dentro dessas aspas duplas, eu vou adicionar o endereço, certo? Vou adicionar o endereço. Então eu vou fechar aqui o A também. Ó, vou fechar aqui a tag A. E aqui vou colocar link para o Instagram. E aqui vai ser o link do Instagram. No caso, eu quero referenciar o Instagram da banda, certo? O Instagram da banda é JQuest. Vou procurar aqui. Poderia ser qualquer coisa, certo, galera? Poderia ser qualquer link. Eu poderia, por exemplo, colocar o link do site letras.com. Daria certo também. Nesse exemplo, eu vou pegar o link do Instagram do JQuest, ó, que é a banda que interpreta a música. Vou vir aqui, colar esse link aqui, ó. Beleza? Colei o link. Vou mandar rodar. E olha só. Ele criou um linkzinho aqui, ó. Se eu repousar um pouco o cursor do mouse nesse link, ó, você observa. Você observa nesse cantinho aqui, ó, que vai aparecer justamente a URL, o endereço do Instagram do JQuest. Olha só. Tá vendo? Legal, né? E aí, se eu clicar nesse link, o que vai acontecer? Ele vai abrir o Instagram do JQuest em uma nova aba. Aqui deu esse probleminha, galera, porque por motivo de segurança ele acaba bloqueando esse conteúdo aqui, certo? Porque é um conteúdo, enfim, de terceiros. Mas se eu pedir para abrir aqui em uma nova aba, ele vai abrir o conteúdo normalmente. Beleza? Então essa é a nossa aula de hoje. E estudem, pratiquem. E a gente se vê em uma próxima aula. Beleza? Valeu!